Graça e paz, amém? É uma honra para mim estar aqui, um privilégio poder compartilhar também da palavra de Deus, né? Mas é uma grande responsabilidade também, de estar pregando aqui numa igreja que tem o pastor Isaor como pastor. Então eu fiquei bastante apreensivo, né? Mas com a graça de Deus, Deus é um Deus de amor, de graça, né? Então a gente está aqui. E eu fico feliz de poder estar aqui. Recebemos presente e agradeço, né, a todos pelo presente, por essa honra. E que Deus nos abençoe. Você que trouxe a Bíblia, gostaria que você estivesse abrindo a sua palavra, livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas 20. Já abriu? Diga amém. É um texto um pouco longo, vou ler até o versículo 26, para que nós possamos entender essa palavra do Senhor. Deus nos dê graça. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Atson-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força e poder. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abrão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Aleluia. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Glória. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá,
E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Aleluia, glórias a Deus. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como os vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Amém? Uma pergunta: você tem luta? Aqui nós vimos um texto de uma luta, de uma batalha. A pergunta é para nós nesses dias: quais são as nossas lutas? Qual é a tua luta? Eu gostaria de orar, e gostaria que você também orasse por mim, tá bom? Que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele possa fazer com que eu fale aquilo que Ele quer, e não as minhas palavras da minha carne. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o teu doce e amado Espírito Santo esteja sobre mim, sobre os meus irmãos aqui nesta noite, nesta casa, Pai. Que a tua presença seja conosco, Pai. Que eu não fale de mim, Pai, mas que o teu doce e amado Espírito Santo venha falar através da minha vida. Usa-me, Senhor, como vaso, como instrumento nas tuas mãos, Pai, com humildade, com amor, mas com autoridade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um versículo aqui nesse texto de 2 Crônicas 20, o versículo 20, que diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, esse texto fala de crer. Fala que nós temos que crer em Deus, colocar a força em Deus e também nos profetas. Porque como que Deus fala conosco, né? Através também dos profetas. Mas eu quero narrar um pouco da história, do fato anterior que ocorreu. Nós podemos verificar em 2 Crônicas, no capítulo 18 e também no 19. Eram dois reinos. O reino do sul, que era a capital Jerusalém, que pertencia a Judá. E o reino do norte, que seria a capital Samaria, que era o reino de Israel. E no reino do sul, né, que era Judá, o rei era o rei Josafá. No outro reino, o Acabe. O que aconteceu aí? O rei Acabe e Josafá vieram a se aparentar, a se fazer amigos. E Josafá foi até Acabe, foi visitá-lo, e lá, né, festa, e o rei Acabe falou para Josafá, eu estou parafraseando aqui, você vai lutar comigo contra os sírios? Ele vou. O que você fizer, eu farei. O que o teu povo fizer, eu farei. Eu vou com você, vou te ajudar. Só que Acabe, ele não buscava o Senhor. Ele tinha os seus profetas, mas ele não estava com o coração inteiro diante do Senhor. Só que Josafá, sim. E Josafá propôs para Acabe: peço-te que hoje consulte o Senhor para ver o que ele diz. O que Deus iria dizer a respeito desta luta, desta guerra que eles deveriam enfrentar. E Acabe tinha 400 profetas, todos numa praça. Acabe e Josafá sentados nos seus tronos e chamaram os profetas para profetizar. E vieram 400 profetas e disseram: vai, Deus os dará na sua mão. Deus os dará na sua mão. 400 profetas de Acabe profetizando que Deus iria entregar os sírios nas mãos dele. Só que Josafá ainda não se convenceu e perguntou: não tem mais algum profeta, mais um homem de Deus que você possa chamar? Ele tem Mica. Só que Mica, ele só profetiza aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero. Então eu o aborreço. Então ele mantinha uma certa distância, o profeta Mica. Mas como Josafá perguntou, ele falou: não, tem. Então manda chamá-lo. Mandou chamar Mica. Foi o eunuco, chamou Mica, e o eunuco já falou para Mica: Mica, seria bom você falar coisas boas para o rei Acabe. Profetiza coisas boas. E ele foi. E diz o texto que ele até tentou chegar para Acabe e falou: não, vocês vão vencer. Só que ele tinha falado antes: aquilo que Deus me falar, eu vou falar. Chegou lá, talvez ele tenha ficado com um pouco de receio, com medo ou coisa assim, e falou para Acabe: não, vocês vão vencer. Só que, na verdade, o rei Acabe percebeu que ele não estava falando a verdade também.
Aí o que aconteceu? Fale a verdade. Eu já falei para você. Só quero a verdade. Ele queria uma verdade boa, mas como sempre, será por que ele não falava coisas boas para o rei Acabe? Será que é porque ele não estava com o coração diante de Deus? Será porque ele não se prostrava diante de Deus? E como que o profeta iria profetizar coisa boa, se a palavra diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu? Como que ele iria profetizar coisas boas para Acabe? Mas daí ele falou: não, o povo será desbaratinado, será disperso como ovelha sem pastor. Como ovelha sem pastor. Aí o que acontece? Um outro desses profetas ainda briga com ele, dá um murro nele. E fala assim: como, por onde eu passei, que passou de mim essa profecia? Aonde estava você? Mas teve que falar a verdade. E Acabe mandou prendê-lo e encerrou Mica no cárcere. Mas a palavra tinha sido dada: você não vai vencer. O povo vai ser disperso. E isso seria o quê? Derrota. Só que, mesmo assim, Acabe persuadiu Josafá para ir à luta. E foram a essa luta. Inclusive, Acabe se disfarçou, não colocou as vestes real e falou para Josafá colocar as vestes real. Coloca você as vestes real, para que ele não fosse atingido. Porém, mesmo assim, ele foi atingido, ele foi alvejado naquela batalha. E Acabe, diz o texto, que no fim da tarde ele morreu. Ele foi alvejado por uma flecha e veio a morrer. Porém, Josafá clamou ao Senhor e foi poupado. Josafá não morreu e voltou para sua casa, voltou para o seu reino, para Judá. E diz no capítulo 19, Crônicas, diz que, voltando Josafá para Jerusalém, sua casa, saiu ao encontro dele Jeú. Ele disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso, virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. E devido a esta admoestação de Jeú para com Josafá, ele pensou melhor e veio a se prostrar verdadeiramente diante do Senhor e apregoar jejum e apregoar oração, a palavra do Senhor, e obedecer ao Senhor. E apregoou que o povo deveria ter um coração íntegro, buscando ao Senhor, que o Senhor seria com os bons, diz o texto, final do capítulo 19. O Senhor será com os bons. Agora eu pergunto: quem é bom? Eu sou bom? Você é bom? Somos bons? Por que somos bons? Ou por que não somos bons? O que mede essa bondade? Esse tamanho de bondade, o que mede isso? Bom, no texto aqui, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Esse é bom. Aquele que obedece, aquele que clama, aquele que se prostra, aquele que ouve, aquele que faz a vontade do Senhor. E aqui diz o quê? O Senhor será com os bons. Glórias a Deus. Aleluia, porque nós podemos buscar ao Senhor. Nós temos ao nosso alcance o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E depois disso, Josafá foi avisado
novamente de um outro povo que estava vindo contra ele, contra Judá, novamente. Um outro povo, dos filhos de Moabe, dos filhos de Amon, e os das montanhas de Seir, para guerrear, como já lemos no texto, para guerrear contra Josafá e o povo de Judá. Aqui, nesse texto, fala que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em toda Judá, e ajuntou o povo para pedir socorro ao Senhor, porque viu que não teria muita força contra aquela multidão. Ele era rei, mas ele buscou ao Senhor. Ele se pôs a clamar ao Senhor. E é isso que nós podemos fazer. Aleluia. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e disse: dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha aqui, bem diferente do que no primeiro. O profeta Mica disse: não vai. Vocês serão dispersos, vocês vão perder a luta. Aqui, pelo contrário. Por quê? Porque a luta não era dele, a luta era de Deus. Vai, vocês não precisam lutar, porque a luta não é vossa, a luta é do Senhor, a luta é do Todo-Poderoso, é do nosso Deus, em quem nós cremos, porque ele tinha clamado, ele tinha buscado. E Jaaziel, um profeta de Deus, falou: pode ir. Ele clamou ao Senhor juntamente. Por quê? Porque Josafá apregoou um clamor, um jejum para buscar ao Senhor, para obter a resposta. Qual a resposta que você e eu temos buscado? Qual a resposta que nós esperamos do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do grande eu sou? O que temos perguntado para Ele? E nessa batalha, eles venceram. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os que vieram das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E eles, dessa vez, foram desbaratados. E Judá prosperou, teve vitória. E eu extraí algumas coisas deste texto. Extraí 4 princípios para a prosperidade, para vencer as lutas. Quando falamos em prosperidade, normalmente, o que a gente pensa? Prosperidade financeira. Prosperidade financeira. Mas prosperidade não é abundância de bens. Não é isso de que trata a prosperidade. Não é quem mais tem. É quem menos precisa, porque tem a presença de Deus. Ele tem tudo, se ele tiver o Todo-Poderoso. Isso é prosperidade. Não é o que mais tem, é o que menos precisa. Se você tem o que você precisa, você é próspero. Tanto material, quanto espiritual, qualquer coisa. Aquilo que nós temos, que Deus nos deu, é o que necessitamos. Muitas vezes nós buscamos muitas coisas, mas devemos clamar, perguntar se é da vontade de Deus, se é isso que Ele quer para as nossas vidas. E uma desses princípios que eu extraí desse texto é a humildade. Ser humilde. Onde é que você vê a humildade aqui? Josafá, rei de Judá. Ele, como rei, ele poderia clamar até a Deus, mas poderia entrar no quarto e clamar a Deus, para ver o que ele devia fazer. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou o povo, ele chamou toda Judá e proclamou um jejum e buscou a Deus e começou a buscar. Josafá, no versículo 4 diz: Josafá ajuntou o povo para pedir socorro ao Senhor.
Ele viu a grande multidão que vinha contra ele. E ele sabia que ele não conseguiria vencer. Nós, muitas vezes, ficamos assim, impotentes diante de alguma situação. Sabemos talvez que pelas nossas forças não poderemos vencer, e não poderemos mesmo. Então Josafá foi humilde e buscou o Senhor. No versículo 12 diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em nós não há força diante desta grande multidão. Ele viu que ele não conseguiria vencer. Não há força. Mas mesmo assim, ele foi buscar ao Senhor, foi clamar ao Senhor. Ele foi humilde diante do Senhor, mesmo sendo rei, diante do povo também. Porque imagine como um rei, estando no meio de uma cidade, numa praça, proclamando um jejum, oração, para buscar ao Senhor. Deveria ser humilde. Então esse é um princípio para que sejamos prósperos em Deus. Porque o mundo vê a prosperidade de forma diferente. Mas nós, filhos de Deus, não podemos ver assim. Quando nós confiamos em nossa própria força, nós estamos impedindo Deus de nos ajudar. Estamos dizendo: deixe que eu dou um jeito, né? O jeitinho brasileiro, eu consigo. E muitas vezes nós até nos esquecemos de pedir antes que ocorra. E às vezes acabamos fazendo coisa errada porque não buscamos ao Senhor, não pedimos, não nos humilhamos. Aqui, Josafá foi humilde. Outro princípio que eu vejo aqui, o texto diz: estar firme em Deus. Estar diante de Deus, ter confiança em Deus, confiar, estar firme. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que a luta é grande, mas eu confio no Todo-Poderoso, no nosso Deus, no grande eu sou. O Salmo 9, no versículo 10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Glórias a Deus. O Senhor não nos desampara se nós buscarmos Ele. Mais um versículo de Salmos aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Basta nós confiarmos e entregarmos. Mas quando às vezes nós não entregamos, nós estamos dizendo: deixe que eu posso, deixe que eu faço. Mas quando nós entregamos a Deus, aí sim, nós estamos deixando a nossa confiança em Deus, depositando a nossa confiança em Deus. Outro Salmo, 125:1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é estar firme em Deus. Por pior que esteja a situação, Deus é Deus. Pode acontecer o que acontecer comigo, Deus continua sendo Deus. Se eu estiver firme em Deus, Ele me sustém, Ele me mantém. Amém? Ter segurança, ter firmeza, estar em pé, como nós vimos no texto. Josafá e Judá se colocaram em pé. Em pé. Em pé não quer dizer talvez só se levantar. É se colocar na presença de Deus, é buscar a Deus. O versículo 5 do texto diz assim: primeiramente, ele para pedir, ele se colocou em pé. E se pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, ele ficou firme em Deus, ele colocou a sua confiança em Deus. Isso é estar em pé. Ter confiança em Deus. Versículo 13 ainda deste texto diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam em pé. Não era só os homens, não eram alguns, os sacerdotes, não. Todos
todo Judá se colocou de pé, com firmeza diante de Deus, com confiança no Todo-Poderoso, para buscá-lo. Aí então, o que aconteceu? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Uma pergunta: por que todos esses nomes ele cita ali de quem ele é filho? Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Por que toda essa genealogia para chegar a Jaaziel? Para identificar quem Jaaziel era, um homem íntegro do Senhor. Ele é filho daquele outro, que foi filho daquele. Vocês conhecem essa linhagem, essas pessoas? É a mesma coisa eu falar na igreja que eu congrego. O pastor Isaur vem pregar aqui. Falar assim para o povo: mas quem é pastor Isaur? Mas se eu falar, ele é da comunidade Embaixadores de Cristo, lá de Telêmaco Borba, uma pessoa que muito usada por Deus, na cura, na libertação, um homem íntegro do Senhor, eu estou identificando para que o povo tenha confiança. E eles tiveram confiança em Jaaziel, porque ele era um homem íntegro do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, santo, santo, santo Senhor. E essa firmeza é transmitida ao povo quando o homem do Senhor é íntegro de coração, é inteiro de coração, não é pela metade, é firme. Isso transmite firmeza para os demais. Por isso, todos se colocaram de pé, todos confiaram em Deus, através da palavra de Jaaziel. E diz: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, outra vez, e vede a salvação do Senhor para convosco. Eles não precisaram fazer nada, só se levantaram, tiveram confiança em Deus. Deus é quem vai lutar por nós. Aleluia, glória a Deus. É Deus quem peleja por nós, é Deus quem luta por nós, é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou. É esse o nosso Deus, em quem nós cremos. E no versículo 20, novamente, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis, ou sereis prosperados. O que você tem pedido? O que você tem clamado? Coloque diante de Deus. Coloque a tua fé em Deus e você estará seguro. Creia na palavra liberada por um profeta, por um homem de Deus, e você será próspero. E a palavra está aqui. Essa é a palavra de Deus em que nós declaramos o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a tua vida. E se o povo tivesse esmorecido, não tivesse se colocado em pé, não tivesse confiado em Deus, a pergunta é: teriam vencido? Se a luta era de Deus, eles tinham que confiar em Deus. Deus falou: essa luta não é vossa, eu pelejarei por vós. E aqui diz que eles estavam em frente ao deserto de Tecoa, que em hebraico quer dizer firme. Eles estavam firmes diante de Deus, embora estando no deserto, passando por problema, dificuldades, mas firmes em Deus, firmes no Senhor. Tecoa quer dizer firme em hebraico. Eles estavam num vale, saindo do vale para uma luta, mas estavam em frente ao deserto. Firmeza. Eles estavam firmes em Deus. Glórias ao Senhor. E agora um terceiro princípio.
Um é, primeiro, humildade, né, clamar ao Senhor. Outro é estar em pé diante de Deus, confiar em Deus. E o terceiro que eu vejo nesse texto, ouvir a voz de Deus e obedecer. Você pode, muitas vezes, até ouvir a voz de Deus, quando você pode até clamar a Deus, se colocar de pé, ser humilde, ouvir a voz de Deus, mas se você não obedecer, de nada adianta. Porque aqui nós vemos nesse texto como ele foi obediente e ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. No versículo 15 diz, dai ouvidos. No versículo 20 diz, ouvi-me. O povo também ouviu, assim como Josafá. Josafá ouviu de Deus e depois ele animou o povo. Ouvi-me, creiam no Deus Todo-Poderoso, creiam nos seus profetas, creiam naquilo que Jaziel falou, que nós prosperaremos. Aleluia, glórias a Deus. Mas como é que Deus fala? Como que Ele fala conosco? Em Lucas 16, 27 e 29 diz assim, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando ele fala com o rei e Lázaro, tem Moisés e os profetas. Eles falem com eles, dê ouvido à voz de Deus através dos profetas. Deus fala através do homem de Deus, através dos seus profetas. Jaziel, no versículo 15, disse, dai ouvidos, Judá, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá. Josafá, sendo rei, ele tinha que ouvir o profeta, acreditar naquilo que ele estava falando, ouvir a voz de Deus através do profeta e obedecer para que ele prosperasse nessa luta, nessa batalha. E o povo obedeceu, ouviu a voz do Senhor e creu no profeta, e por final foi vitorioso. Josafá e o povo de Judá venceram aquela batalha. Portanto, ouvir a voz de Deus, mas também obedecer a voz de Deus. Quarto princípio que eu vi aqui, que o texto fala, louvar e adorar a Deus em todas as situações, em todo o tempo. Diz o texto aqui, versículo 21, e aconselhando-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Em meio à luta, em meio à batalha, em meio às dificuldades, estando num deserto, passando por pressão psicológica, talvez não sei o que mais que poderiam passar ali, calor, medo, fome, frio, sei lá, tanta coisa passando por ali, naquele deserto, naquele local. Mas mesmo assim, ele aconselhou, ordenou os cantores para que louvassem a majestade santa, o nosso Deus. Aleluia. E no versículo 22 diz assim, e ao tempo que começaram com júbilo ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando o Senhor colocou emboscadas? Quando eles começaram a louvar, a adorar a Deus. Através do louvor ao nosso Deus, a nossa adoração, não interessa o problema, a dificuldade que nós estamos passando, as lutas que estamos passando, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. E aqui também, nesse texto, eles foram vencedores, porque eles ouviram, porque eles obedeceram, porque eles clamaram, foram humildes, se colocaram em pé, mas louvaram e adoraram ao Senhor. Eles prostraram seu coração
e glorificaram a Deus por quem Ele é. Porque Deus ainda não tinha colocado emboscadas. Eles não haviam vencido a luta ainda, porque é fácil adorar, louvar depois de uma vitória. Obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus pela vitória. E antes, quando você está num período de luta, quando você está com dificuldade, louvar e adorar ao Senhor, em todo tempo, em todo momento, em qualquer dificuldade. Foi isso que Deus fez aí. Colocou emboscada contra eles e eles foram vencidos. Todo aquele povo de Moabe, de Amon e os da montanha de Seir foram derrotados. Porque se humilharam, clamaram ao Senhor, porque ficaram firmes, se colocaram em pé, confiaram em Deus, ouviram a voz de Deus e obedeceram. E Deus os livrou, colocando emboscadas, quando eles começaram a louvar e adorar ao nosso Deus. E esse Deus, Ele é o mesmo de Josafá. É esse nosso Deus em quem nós cremos, nós adoramos e nós buscamos. E o Espírito Santo dele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Ele diz: busque, seja humilde, clame, fique em pé, fique firme, confie, ouça a minha voz, obedeça, louve o meu nome, e eu serei contigo. Eu lutarei por você. Não é você quem vai lutar. Você só tem que se colocar de pé e ficar firme, que a luta é do nosso Deus. Algumas conclusões aqui. Diz o texto, no versículo 25, que o povo ficou 3 dias juntando os despojos, porque eram muitos. Era muita coisa, porque naquela época venciam as guerras e catavam os rescaldos, os despojos daquele povo. E ficaram 3 dias juntando os despojos, de tão grande que foi a vitória. Vamos juntar também? Vamos pegar os despojos, porque a luta é grande, mas a vitória é certa e é grande também. Amém? E o versículo 26 diz que no 4º dia se juntaram no vale de Beraca para louvar ao Senhor, novamente. Louvar ao Senhor, por aquilo, daí sim, em agradecimento por aquilo que Deus fez. Novamente, não nos esqueçamos. Louvar em todo o tempo, antes, durante e depois. Aleluia. Glórias ao teu nome. O Salmo 84, versículo 6 diz assim: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Vale de Baca, Baca quer dizer solo árido em hebraico. Solo árido. Mas faz dele uma fonte. Eu quero até ler o Salmo 84 daqui um pouquinho. E Beraca, onde o povo estava, naquele lugar, significa bênção. Lá onde eles chegaram, aonde venceram a luta, onde Deus lutou com eles, colocou uma emboscada contra o povo. Ali é Beraca, vale de bênção. Eles passam por Tecoa, estando firmes mesmo no deserto, e depois eles estão abençoados em Beraca. Amém? Que é também um deserto. Muitas vezes nós estamos passando por um vale, o vale de Baca, que é um solo árido, seco, deserto. Mas temos que crer que depois de Baca nós vamos chegar em Beraca, o vale da bênção, o vale de Deus, o vale da vitória. Amém? Esse é um lugar de bênção, de prosperidade em Deus. Para estar seguro e prosperar, para vencermos os nossos inimigos, então, de acordo com o texto aqui, eu quero frisar novamente. Ser humilde, reconhecer a nossa dependência em Deus, que nós não podemos fazer nada. Jesus nos garante, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada. Mas quando nós nos humilhamos, pedimos, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência em Deus, aí sim, nós
clamamos, e se nós ouvirmos a voz dele e obedecer, estando firmes, botar a nossa confiança nele, e louvando e adorando, ele vai nos dar vitória. Amém? Se você puder abrir comigo o Salmo 84. Salmo 84. Eu não ia ler, mas esse salmo é magnífico, é glorioso. Para nós que cremos no nosso Deus, o Todo-Poderoso, não tem como deixar de ler nessa noite. É só 12 versículos. Quão amáveis são os tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha esse texto que fala: louvar-te-ão continuamente, é ininterrupto em todos os momentos. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Vão vindo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Aleluia. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Olha esse texto. Diz que ele não negará bem algum aos que andam em retidão. Aqueles que buscam, aqueles que confiam, que têm um coração íntegro na sua presença, que andam em retidão. E Josafá, naquele tempo, ele clamou e ele disse: andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, com o coração íntegro. Ele propôs ao povo: ande em fidelidade, com o coração inteiro diante do Senhor. E ele colocou para os juízes: admoestai ao povo, para que se não façam culpados perante o Senhor. Para que o povo não tivesse culpa, não tivesse erro, não tivesse coração enganoso, falso, infiel, andasse com o coração íntegro diante do Senhor, para que não se fizessem culpados. Rei Josafá proclamou isso daí. E no final do capítulo 19, como nós vimos, que ele disse: o Senhor será com os bons. O Senhor será com o íntegro de coração, aquele que tem um coração puro, aquele que busca o Senhor, aquele que coloca os seus problemas, as suas aflições diante do Senhor e não faz nada por conta própria, depende do Senhor. Nós vimos aqui Antigo Testamento, mas e nos nossos dias? O que será que Jesus nos fala? O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um prelúdio para os nossos dias. O que é um prelúdio? Aquele que sinaliza algo que vem depois. Então, o Antigo Testamento era luta, era batalha, carne. Agora mudou um pouco. A nossa luta
não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, né, que atuam nas regiões celestes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios diante dele, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Mas tem algumas coisas que nos impossibilita em ser próspero ou em cumprir a nossa missão. Algumas coisas que nos enfraquecem. Eu citei algumas aqui: medo, orgulho, inveja, rebeldia, idolatria, vício. Poxa, mas eu sou crente, não tenho vício. Será? Porque a gente fala de vício, hoje até estava falando com o pastor Isaur. Quando fala de vício, logo vem cachaça e fumo, né? Cigarro, bebida alcoólica. Não. Nós podemos ter um vício de mentir, um vício de ter falsidade, tantos vícios, de falar mal do nosso irmão, falar o que não devemos. Isso pode ser um vício. Mas inveja, orgulho, rebeldia, não aceitamos o que o nosso profeta diz aqui: crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra nos garante que seremos prósperos quando nós obedecemos, quando nós somos fiel. E a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A rebeldia te afasta de Deus. Porque muitas vezes nós falamos: mas eu vou obedecer o homem. Não, é obedecer a Deus, sendo humilde. E muitas dessas coisas que eu citei faz a gente perder o rumo, o foco, e perder a bênção, perder essa prosperidade. O medo, né, o medroso, ele não avança, porque ele tem medo. Ele fica parado, fica prostrado diante de situações devido ao medo. Então ele para, ele não avança. O orgulhoso não recebe, porque o orgulho não deixa receber. De tão orgulhoso, coração cheio, carregado, não deixa ele receber as bênçãos, a prosperidade, aquilo que Deus tem, o propósito de Deus para as nossas vidas. O invejoso é controlado pelos seus próprios desejos. Ele tem inveja do irmão, ele tem inveja do outro, o desejo do coração dele está impregnado e ele é controlado pelos seus desejos. E não deixa ele avançar, não deixa ele receber. Não deixa ele ser próspero. E muitas vezes fica amarrado. O rebelde não aceita nada. E como que ele vai prosperar? Se ele não aceita a palavra de Deus ou a palavra do seu profeta. E o idólatra é derrotado. Aqui tem pessoa idólatra. Quando a gente fala de idolatria, logo vem o quê? As imagens, a Aparecida, Maria, não sei, né? Tantas outras. Mas a idolatria não é apenas isso. A idolatria pode ser a nossa casa, pode ser o nosso carro, pode ser o trabalho, pode ser a esposa, o esposo, o filho. Nós até temos um testemunho. Não ia nem falar isso aqui, mas eu vou dar esse testemunho. Nosso filho, quando ele tinha quantos anos? 3 anos. Ele ficou doente, foi internado e suspeita de meningite. Foi feito o exame, tirado aquele líquido da coluna para fazer um exame e achando que era meningite. Aí saiu o resultado, não era. Mas ele com febre, dor na cabeça, dor na nuca, que indica meningite. Febre, dor de cabeça, dor na nuca, rigidez. Aí foi internado. O médico falou: interna. Foi feito um monte de exame. E ele cada vez piorando. Não comia, não dormia, parou de falar, parou de se movimentar, ficou tipo uma pedra na cama do hospital. E ali ele ficou. E vários exames, e raio-x, e ultrassom, e exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, um monte de coisa, e nada.
Apendicite? Não, nada. A médica já não tem o que fazer. Não descobrimos o que ele tem. Aí, nós ainda não éramos convertidos. Aí chegou uma mulher de Deus lá e falou para Denise, para minha esposa: quer que eu traga um pastor da minha igreja, batista independente, para ele vir orar com seu filho? Daí a Denise: claro, pode vir. Naquela hora, acho que até se um macumbeiro fosse lá, a gente ia aceitar, porque não éramos convertidos, né? Mas foi o pastor. No outro dia, fazia 6 dias que o menino estava internado, cada dia pior. Aí veio o pastor, orou pelo Ricardo. O Ricardo já tocou bateria aqui no 12 horas, estava aqui conosco. Orou pelo Ricardo e daí se voltou para a mãe: mãe, o problema não é teu filho, o problema é você. Ela: nossa, teve um choque, o que eu estou fazendo de errado? Você está idolatrando o teu filho. A idolatria pelo teu filho está fazendo isso. Aí ela se arrependeu, viu que estava fazendo errado, porque nós tínhamos 2 filhas, ela desejava muito o menino, veio o menino, nossa. Aí ela idolatrava o nosso filho. E aí quando o pastor orou e falou para ela que aquilo era idolatria ao filho, mas falou: mãe, se você consegue entender, se você se prostra perante Deus, se você se arrepende, ele vai sair daqui 3 dias, melhor do que ele entrou. E foi o que aconteceu. Ninguém entendeu, ficou 9 dias internado, duro igual uma tábua, não se movia mais. Daí foi melhorando a partir daquele dia da visita do pastor, e dali 3 dias realmente saiu do hospital pulando, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus poderia ter tirado ele de nós pela idolatria. Isso também é idolatria. O que temos idolatrado? Às vezes a gente pensa: eu não tenho vício. Muitas vezes tem. Eu não sou idólatra, sou crente. Se cuide. Eu digo para mim também. Às vezes a gente coloca as nossas forças em alguma pessoa, né? Isso é idolatria. Coloquemos em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Nós temos que buscar a santificação em Deus através da obediência. Em Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação, essa busca em Deus, faz com que nós vejamos ao Senhor, que nós tenhamos contato com Ele. E como eu estava falando, a nossa luta agora não é mais igual como era naquele tempo. Nós não vamos lutar contra inimigo físico, mas a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas que atuam nas regiões celestes, como diz Efésios 6. A nossa luta, nós não vemos muitas vezes, mas nós temos que vencer a carne. Qual carne? A nossa. A nossa luta muitas vezes é contra nós mesmos, contra a nossa carne, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão. Nós temos que vencer a carne para vencermos o inimigo. Deus não tem inimigo, nem o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Ele já sujeitou o diabo, expulsou ele de lá do céu. E o diabo tem o lugar dele, que é o inferno, que foi preparado para ele, não para nós. Foi preparado para ele. Mas a nossa luta é contra nós mesmos muitas vezes. Para que nós vençamos a nossa carne. Em Mateus 26, versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito está pronto, mas a nossa luta é contra a nossa carne mesmo. Nós temos que vencer a nossa carne. Quando Jesus foi interrogado lá por Pilatos, antes de ser crucificado, Pilatos perguntou para Jesus:
quem ele era, se ele era o rei dos judeus, como diziam, né? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o reino de Jesus fosse da terra, ele vai vir ainda para reinar. Mas naquela época, pelejariam os servos dele. A luta iria ser contra a carne, mas não. A luta dele foi para vencer a carne. Uma luta espiritual que ele venceu. Mas para isso, ele teve que pagar um alto preço. Jesus não lutou, né, porque o reino não era este que ele deveria lutar. Mas quando ele irá lutar? O que diz no Pai Nosso? Venha o teu reino. Então ele vai lutar quando vier o reino. Quando vier o reino dele aqui na terra. Aí sim é outra luta. Mas ele não lutou, porque ele deveria ser entregue para morrer por nós, para que nós fôssemos vencedores também com ele e herdássemos a vida eterna através dele. Só que tem algumas coisas que nós temos que fazer, né, para sermos vencedores. E é essa luta que nós temos contra nós mesmos e é uma luta espiritual. Em Apocalipse a gente vê vários textos que diz, Apocalipse 2, 26, por exemplo: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quando Jesus voltar, quando vier a nova Jerusalém, que desce dos céus, ele vai dar poder para nós. Mas nós temos que vencer. Nós temos que vencer. Vencer o quê? Qual tua dificuldade hoje para vencer a tua carne? Apocalipse 3:5: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Também aquele que vencer. Apocalipse 3:12: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Ao que vencer. Você está em pé? Você está firme? Você está se humilhando diante de Deus? Está clamando a Deus? Está ouvindo? Obedecendo para vencer? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Lembre-se, como dizia no texto lá de Crônicas, no versículo 16: no fim do vale ainda tem o deserto. O deserto, muitas vezes, são as nossas lutas. As nossas lutas que nós temos que vencer também, para que sejamos prósperos em Deus. Quero citar mais um exemplo aqui, que está registrado em Marcos 4, 35 e 41. Quando Jesus acalma a tempestade no barco com os discípulos. O que Jesus falou para os discípulos? Ele falou assim: passemos para a outra margem. O que ele falou? Ele deu uma ordem: passemos para a outra margem. E aí ele, deitado no barco, tirando um cochilo, vem a tempestade. E os discípulos começam a se apavorar. Começam a clamar, mas a chamar: Jesus, olha a tempestade, o que fazemos? Olha a falta de confiança, a falta de fé, e que muitas vezes nós temos também. A palavra já tinha sido lançada. Nós vamos para a outra margem. Jesus já tinha dado a ordem. Nós vamos para a outra margem. Então eles não iriam morrer afundados ali no mar. A palavra já havia sido lançada por Jesus. Nós vamos lá para a outra margem. Que medo que eles deveriam ter? Eles não deveriam temer. Eles deveriam estar firmes, mas tiveram medo. Eles ainda estavam apreensivos, não tinham aquela confiança ainda em Jesus.
Nós confiamos em Jesus? Nós temos essa confiança? Quando Jesus nos falar, vai para a outra margem, sem temer, porque a palavra já foi lançada. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, era a outra margem. Já estava tudo certo. Mas o que aconteceu? Fé. Homens de pouca fé. Portanto, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Seja humilde, se prostre diante de Deus, peça a Deus. Veja que você é limitado, Deus não é. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Peça a Deus, mas ouça a voz dele. Ouça, mas obedeça a voz dele. Esteja firme, confie nele, se coloque em pé. Louve, adore ao Todo-Poderoso em todas as suas situações. Louvar e adorar, assim como Josafá ordenou ao povo, e eles obtiveram vitória. 2 Coríntios 10:4 diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Quais são as fortalezas que estão te atrapalhando de você avançar? Quais os teus problemas? Qual o teu medo? Qual a tua luta? Jesus Cristo é o Senhor. A palavra nos garante. Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é Senhor das nossas vidas, se o senhorio das nossas vidas está sobre Ele, porque nós não deixamos Ele nos governar? Porque nós não entregamos totalmente a Jesus? Jesus Cristo é o Senhor. Assim foi falado. Se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé, se levante, se levante, se levante. Adore, adore, louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que você se coloque em pé também nessa noite. E eu quero que você coloque todas as suas aflições, seus medos, as suas lutas diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você clame, que você faça como Josafá fez. Se humilhar, colocar o coração diante do Senhor, se prostrar, para que ouça a sua voz, para que Ele fale, para que você obedeça, para que você se mantenha firme na fé, confiante no nosso Deus, e para que você louve e adore Ele, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Feche os teus olhos, coloque teu coração diante desse Deus, o Todo-Poderoso, para que haja prosperidade nas tuas lutas, para que haja vitória nas tuas lutas, para que você nem precise lutar, porque Deus é contigo, Ele vai lutar por você. Oh Deus Todo-Poderoso, oh recandereba xeri andarabascari alamas, oh rendicalaba xeri andemaras, oh rendicalama andari alas tiricandereba xeri, oh rendicalarambas tereba xeri. Grande Deus Todo-Poderoso, grande eu sou, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Josafá, o mesmo Deus de Judá, o mesmo Deus que através do seu Espírito nos deu Jesus Cristo, para que morresse por nós, e esse mesmo Deus que fez Ele ressuscitar através do seu Espírito, é o mesmo Espírito que está em nós. Por isso nós cremos e nós declaramos prosperidade,
nós declaramos vitória em todas as lutas, porque a luta é do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ajuda, aquele que nos levanta, aquele que nos faz caminhar, que faz andar sobre as águas, que faz nós crermos nas vitórias. É o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o grande Jeová Nissim. Oh Deus Todo-Poderoso, vem com tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, capacitando o teu povo, Senhor. Abre os ouvidos do teu povo, Senhor, para que eles possam ouvir a tua voz, Senhor, para que eles possam obedecer ao Senhor. Dá força ao teu povo, Senhor, para que eles se coloquem em pé. Fortalece os seus artelhos, fortalece os seus joelhos, fortalece as suas cerviz, Deus, mas não para que eles tenham orgulho, mas para que eles venham se prostrar diante do Senhor, e para que todas as lutas, todas as batalhas que eles colocarem na tua presença, Deus, que o Senhor os dê vitória. Em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de poder, as nossas vidas estão na tua presença para te louvar, te adorar por quem o Senhor é, o Deus, o nosso Deus, o grande Eu Sou. Oh Deus poderoso, oh Deus poderoso, obrigado, Senhor, pelas vitórias, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também confiou a mim a tua palavra, Deus. Sou grato ao Senhor por esse privilégio de poder levar a tua palavra, Deus. Por isso eu declaro as tuas bênçãos sobre este povo, sobre o teu povo que se chama pelo teu nome, que se humilha, que se arrepende diante do Senhor, que se prostra, Pai. Cura, Senhor, a sua terra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, ó Pai. Pai de amor, Deus de graça, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos aqui na tua presença. Espírito Santo, continua ministrando, tocando, Deus, sobre cada um dos teus queridos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você estendesse as mãos para frente. Se alguém depois quiser uma oração com o pastor Rivaldir, a Denise, aí vocês procurem, eles vão orar por vocês. Aqueles que estão indo embora, que vocês possam ir na paz. Estenda as tuas mãos assim. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, pela vida dos teus filhos, ó Deus. Eu abençoo esse casal, eu abençoo o seu ministério. Nós tomamos posse dessa palavra. Credes em Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperará. Nós tomamos posse da tua palavra, ó Deus, que o Senhor está na frente dessa batalha. Do Senhor é a guerra, o Senhor peleja por nós. Essa guerra é sua, Senhor. Toma, ó Pai, toma, Senhor, essa guerra. Peleja pelos teus filhos, peleja pela tua igreja, peleja por essa obra, peleja por cada vida, peleja por cada família, ó Pai. Todo esse gigante que se levantou já caiu por terra, já caiu por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo um povo vitorioso, um povo cheio de graça, cheio do teu poder, cheio do teu Espírito, ó Pai, porque nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Porque essa guerra, Senhor, nós não teremos que pelejar, porque a guerra é sua, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. A honra, a glória, o louvor, a adoração seja dado ao Senhor. Aleluia.
Dá um abraço, aperto de mão no seu irmão, na sua irmã. Uma ótima semana, em nome de Jesus.